noite, meus amigos. Boa noite. Como vão? Então, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre cruzamento, genética, de suínos para um melhor desempenho e qualidade de carne. O Dr. Elcio vai ser o nosso convidado dessa noite. Ele é especialista nessa área, ele trabalha na Embrapa, suínos e aves. E ele tem muito para acrescentar para nós aqui hoje. Então, fiquem conosco, aproveitem, façam muitas perguntas e vamos aprender junto aqui, viu, pessoal? É um tema que vocês sempre me pedem, né? Como qual reprodutor, qual fêmea, minha finalidade é abate, enfim. Agora é hora de vocês aprenderem, né? E entre outras dúvidas que vocês também têm, me perguntam, então a gente veio para esclarecer hoje aqui, tá? Boa noite para todo mundo, já tô vendo vocês mandando aí a localidade, Alagoas, Paraíba, podem ir mandando aí de onde vocês estão nos assistindo, que sempre é muito legal, né? Ver como que um aparelho celular, né, um aplicativo no celular faz a gente estar conectado, né? Tão longe e tão perto. Então, eu vou estar convidando o Dr. Elcio para participar aqui conosco. Eu envio aqui para ele agora. Vamos ver se ele vai ver. Ele às vezes tem um pouco de dificuldade para entrar. Eu acredito que seja a primeira vez que ele esteja participando de uma live assim no Instagram. Então, a gente aguarda ele sem um problema. Mas enquanto isso, a gente pode ir conversando também, né? Ah lá, muita gente do Ceará, hein? Pernambuco, Cariri, Pesqueira, Pernambuco, Mulungu, Ceará. Muito bom. Ah lá, o Pará também está marcando presença. Paraíba, Rio Grande do Norte, a Granja JC, aí sim, meu amigo. Assis São Paulo, meu amigo Danilo, ele fez veterinária comigo, né, Danilo? Canindé, Ceará, Pesqueira, Pernambuco. Olha lá, o pessoal, meu reprodutor saiu? Saiu, Francisco, saiu. Fica ligeiro que daqui a pouco tá chegando aí. Rio de Janeiro também tá marcando presença, Tocantins, Espírito Santo, Ceará, Goiás, vai vendo. Eu enviei aqui o convite pro Dr. Elcio, vou enviar novamente porque cancelou o primeiro. Vamos lá. Enviei novamente, Dr. Elcio, eu vejo que o senhor já está online, então é só aceitar que a gente inicia. Ah lá, São João do Rio do Peixe, meu amigo Fábio. É verdade. Fala, Francisco, meu amigo de Frutuoso Gomes, me mandou uns feijão do Rio Grande do Norte. Me apresentou a rapadura também, que eu não conhecia. Muito bom, gente. E também alfinim, né, Francisco? Ah lá, Doutor Elcio. Ô, gente, eu tô com um filhotinho aqui na sala comigo. Se você escutar uns latidos de vez em quando, ele é um filhotinho que eu tô cuidando, vocês não estranhem, viu? Que ele tá muito mimado. Se tiver dica depois, vocês me falam, porque ele é muito mimado. Doutor Elcio. Ó lá ele latindo, gente. Pelo amor de Deus. Qualquer coisa, se eu ver que ele fica latindo, atrapalha a gente, eu vou tirar ele da sala, daí eu volto. Ah lá. Doutor Elcio entrou na live, pessoal. Vocês estão rindo de mim, né? Bem-vindo, doutor Elcio. Boa noite, obrigado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, e com vocês? Tudo bem, graças a Deus. O pessoal aí já tá falando de onde são, de onde estão nos assistindo. Não sei se o senhor viu. Eu acompanhei um pouquinho. Então, gente aí do Brasil todo acompanhando a nossa live. Então, pessoal, pode O falar. som tá bom, Pauline? Olha, para mim aqui o som tá tranquilo. Pessoal da live, se tiver qualquer problema aí no som, se não estiver ouvindo bem,
Fala aí pra gente nos comentários, mas para mim tá tranquilo. Ok. Ok? Então, pessoal, para a gente iniciar, já estamos aí com 100 pessoas. Eu vou apresentar o Dr. Elcio, ele é pesquisador da Embrapa, Suínos e Aves, e ele é muito, muito sábio. Então, meu pai tinha um apreço muito grande por ele também, e ele fez alguns trabalhos aqui relacionados à genética na nossa granja, né, doutora Elcio? E Sim, esteve aqui, então a gente tem muito carinho por ele e pela Embrapa e já agradecemos, né, por ele ter aceito o nosso convite de vir aqui divulgar, de vir aqui, como que é a palavra? Proporcionar um pouco do conhecimento que ele tem para nós, né? Então, fica aí minhas palavras, eu vou deixar para você se apresentar um pouco, falar sobre você, e aí a gente inicia o nosso tema, né? Que é genética e cruzamento de suínos para um alto desempenho e qualidade de carne. Bom, então pode. muito bem, muito bem. Então, pessoal, boa noite. É um prazer e uma honra estar aqui falando para vocês nesse momento. Meu nome é Elcio Figueiredo, sou zootecnista, me formei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e depois fiz mestrado em melhoramento animal na Universidade Federal de Viçosa, e depois fiz doutorado na Texas A&M University, no Texas, nos Estados Unidos, e trabalho na Embrapa há 46 anos. Aqui eu sou responsável por os projetos de melhoramento genético de suínos e projeto de melhoramento genético de aves, de galinhas. E tive muita interação com as granjas de produtores de genética de suíno que são independentes aqui no Brasil, principalmente com a Granja Peru e as outras granjas que vendem genética de suínos para produtores independentes. E quando a Pauline me convidou, eu rapidamente aceitei, demorei um pouquinho para me organizar, mas quero dizer que é um dever de quem trabalha para o governo, e quem trabalha na Embrapa, trazer para o público que demanda essa informação, toda a informação que estiver disponível, que tiver ao meu alcance. Então, é por isso que eu digo que é um prazer e é uma honra estar conversando com vocês. E fico aqui para nós começar a nossa conversa. Então, não sei como é que vai ser Olha o a cachorro. dinâmica aí, acho que a Pauline Pera aí. vai conduzir. Esse cachorrinho tá me aperreando, meus amigos nordestinos. Ó, então, como a gente vai estar falando sobre genética e cruzamento, doutor Elcio, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre o que é genética, sobre esse princípio, para o pessoal ter uma noção melhor sobre o que é genética, por que a genética é importante na nossa criação de suínos, e daí nós prosseguimos depois disso. Bem, imagino que a maioria dos que estão nos assistindo sejam suinocultores ou interessados, ou mesmo estudantes, né, Sim, interessados em produção suína. Na produção animal, em geral, produção de suínos, de aves, de bovinos, de caprinos e ovinos, você tem raças, né, que foram desenvolvidas há muito tempo atrás em vários países e muitas delas foram importadas para o Brasil. E, e aqui muitas delas foram melhoradas ou também foram melhoradas em outros países por meio de seleção, para deixar a raça mais pura, eliminar os defeitos. Então, e melhorar o desempenho, melhorar o ganho de peso, o rendimento de carne, a qualidade da carne, a produção de leitões. E esses são fatores que são melhorados por seleção. Então, a seleção é você escolher os melhores animais que você tem no seu plantel para que sejam os reprodutores que vão produzir a próxima geração. E, basicamente, a genética é a parte do herdável
de cada animal. Quer dizer, então, um determinado reprodutor, ele passa para os seus descendentes metade da sua carga genética. Então, e a outra metade vem da mãe, né? Então, a gente, quando estuda melhoramento genético, a gente estuda basicamente matemática e estatística, de probabilidades de transmissão de determinados genes do pai ou da mãe, né, para a progênie. E com isso, irmãos do mesmo pai são 25% relacionados, a probabilidade de ter os mesmos genes, 25% dos mesmos genes. Irmãos só de pai. Irmãos de pai e mãe têm a probabilidade de ter 50% dos mesmos genes, né? Que 25% vem do pai e 25% da mãe. E com isso, com essa relação, então, de parentesco, entre irmãos, entre pai e filho, mãe e filho, é que a gente calcula, né, qual é a porcentagem de herança que vai ter de cada caractere que você mediu. Quer dizer, então, se você mediu a variabilidade do peso de uma população, uma parte dessa variabilidade será herdável, que é a parte que é determinada pela genética. A outra parte da variabilidade é devido à parte da criação em si, do sistema de produção, da alimentação, do meio ambiente onde ele vive, né? E, basicamente, então, no melhoramento genético se usa fazer seleção para características que são de interesse do consumidor. Então, se o consumidor, por exemplo, não queria mais porco tipo banha, queria porco tipo carne, então começou-se a fazer uma seleção para animais que tinham mais carne na carcaça, ou menor espessura de toucinho. Então, foi daí que surgiu o porco tipo carne, vamos O dizer, suíno que são essas light. raças atuais. O Suíno Light foi uma marca, e também um marco no momento, quer dizer, mostrou que um suíno daquela constituição, que basicamente vem do Pietran, é muito mais carne do que banha, né? Sim. E aí então se cunhou esse termo aqui na Embrapa de suíno light, porque tinha pouca banha. Mas tem prós e tem contras. Quer dizer, os suínos com mais gordura tem uma qualidade de carne melhor. E os suínos com menos gordura têm uma qualidade de carne inferior, né? Tanto por ser sujeito a alguns genes que alteram a qualidade da carne, principalmente o gene do estresse. Quem já viu animais que morrem de ataque do coração, animais muito musculosos? Esse é um gene presente, chamado gene elotano, que afeta muito a qualidade da carne, dá a tal da carne PSE, quando ele é homozigoto para esse gene. Quando ele é heterozigoto, nem tanto. E outro gene, também problemático para a qualidade de carne, é o gene da carne ácida. Esse é um gene que torna a carne dura, né, e escura. Então, esses genes são fáceis, não são muito fáceis de se eliminar da população, mas são fáceis de você selecionar contra eles e reduzir a frequência. Então, você faz o teste do DNA deles e aí identifica quais animais são portadores. A indústria hoje deixa, quer dizer, os produtores, eles deixam ficar os animais heterozigotos, porque são de maior rendimento de carne. Mas, porém, sendo heterozigoto, ele é portador do gene, mas não vai manifestar na mesma proporção, vamos dizer assim, que os homozigotos, aqueles que dão o ataque ou que têm a carne muito, muito escura. Então, genética é o estudo da composição em genes, né, ou do DNA dos indivíduos, que todos os seres vivos têm um componente genético que está no DNA deles, tanto vírus, bactéria, como micro-organismos, como insetos, animais, plantas, né, peixes, etc. Então, para todos eles, é possível você fazer estudos da composição genética e também seleção. Certo. Não sei se esclareci um pouco. Por Esclareceu exemplo, sim. bactéria.
Bactéria, você faz um tratamento, por exemplo, a Escherichia coli nos suínos, né, e logo ela adquire resistência. Quer dizer, foi feita uma seleção pelo medicamento ou pelo ambiente, para que aquelas suscetíveis morressem, mas ficaram as resistentes. Então, isso é uma seleção, e é genética, né? Então tem seleção genética em tudo que a gente vê aí de animais ou de seres vivos, né, no, na natureza. Certo. E, pessoal, se vocês forem tendo alguma pergunta durante a explicação dele, vocês podem usar a caixinha do ponto de interrogação que tem ali para mandar perguntas, ou então né, nos comentários, vocês podem mandar nos comentários também, que conforme eu for vendo, eu vou anotando aqui e vou fazendo as perguntas para ele, tá bom? É, Não, doutor Elcio, ficou muito explicativo sim do que é. E você contou um pouco da história também, né? Do porquê do melhoramento genético, e a importância e de onde isso vem, inicia na suinocultura. E eu acho que seria interessante também a gente explicar um pouco para o pessoal, porque muitas vezes eles me perguntam o que que é F1, o que que é F2, o que que é tricross, o que que é linha fêmea, linha macho, terminadores, esses Uhum. termos assim Importante. que a gente usa. Então eu gostaria que o senhor pudesse explanar um pouquinho. Ok, muito boa. Normalmente, quando você é um criador de suínos, vamos dizer assim, não comercial, você tem um rebanho, né, uma vara de porcos, né, uma, algumas porcas criadeiras e algum cachaço, né? E praticamente eles são ou da mesma raça ou sem raça definida e ninguém fala em F1 nem nada, só fala em porco, né? É, mas quando você, por exemplo, tem porcas comuns e você quer fazer um melhoramento, você pode fazer a seleção pela característica que lhe interessa, se é para ganho de peso, então você pesa todos os animais, escolhe os mais pesados, se é para menos gordura, você mede a espessura do tocinho com um aparelhinho que mede a espessura no animal vivo e escolhe os que têm menor espessura. Mas também você pode comprar um reprodutor melhorado para usar e faz aí, então, um chamado cruzamento. Você pode comprar um reprodutor, vamos dizer, Duroc, né, e cruzar com porcas comuns. Você tem um produto disso, chama-se F1. Se você cruzou uma raça com outra, o produto que nasce é o F1. Então, você pode ter Lajoite, cachaço Lajoite com porca landrace, dá um F1, ou cachaço landrace com porca lajoite dá um F1, que é o mais característico que nós temos, chamado de F1, são as porcas brancas lajoite landrace. Essa aí eu já estou falando em diferença daquele que tem produção não comercial, porque aquele tem porcas comuns. Mas quem quer fazer produção de leitão de boa qualidade e muitos leitões nascidos por parto, usa raças prolíficas. As raças, por exemplo, nativas que nós temos no Brasil não são prolíficas. Elas dão em torno de 6, 7, 8 leitões por parto. Uma raça Lajoie ou Landrace dá 11, 12, né? E uma F1 dá 13 ou 14, porque a F1 é um cruzamento e o cruzamento aumenta a parte do vigor híbrido ou da heterose. Então, além da média das duas raças puras, ele tem um ganho devido à heterose ou ao vigor híbrido, que é esse ganho vem da melhor habilidade ou da composição genética do F1, que ele é bom para duas coisas, vamos dizer assim, ele é bom para as características da Landrace e é bom para as características da Lajoite, né? Então, ele... Entendeu? É o segundo cruzamento, a gente chama cruzamento inter-C, né? Entre indivíduos da mesma genética. Então, F1 é duas raças puras cruzadas, dá o F1, e duas F1 cruzadas dá o F2. Agora, uma raça pura cruzada com F1, no caso, se você acasalar um cachaço large white com uma porca F1, você vai ter um 3/4, ou backcross, né?
não é um F2, é um 3/4, né? Então é 75 Laje White, a progênie será 75 Laje White e 25% Landrace, se for assim, né? Um cachaço Laje White em cima de uma porca F1. E depois você pode fazer, tem outros cruzamentos, você pode cruzar indo para o cruzamento absorvente, que é o cruzar de novo o Laje White com aquela porca 75 Laje White vai dar o 87,5, né? Então, não é mais um 3/4, já é uma outra proporção de sangue aí que tem que fazer a conta aí, tem um 7/8. Bom, então sobre o F1, se você cruzar porcas F1 for acasalado com cachaça do Duroc, você tem um tricross, é um cruzamento de 3 raças. Então teve 2 raças formando a porca e uma raça do cachaço que é pura, é um tricross. Se o cachaço for F1 Duroc Pietran, então você tem dois F1, a F1 branca e a F1 dos cachaços. Então, você cruzando duas F1, você tem um tetracross. Nesse caso, não é F2. O F2 é F1 branca com F1 branca. Ou F do Duroc Pietran com Duroc Pietran de novo. Então, daí é um F2 de cachaços. É quando cruza os dois da mesma grau de mesma raça. Então, o que acontece quando a gente faz um cruzamento de F1? A gente melhora o vigor do produto F1. Então, a porca F1 ela tem mais vigor que as porcas puras. E ela tem mais longevidade, produz mais leite, produz mais leitão, é mais rústica. O tricross, que é o leitão, ele tem a F1 tem 100% de heterose. Então, a heterose dela é máxima. O tricross tem 100% de heterose no leitão, né? Então, você pode ter heterose, vigor híbrido no leitão, na porca e no cachaço. Se o leitão é de tricross ou de tetracross, ele vai ter 100% de heterose, ou vigor híbrido. Se a porca é F1, ela vai ter 100% de heterose. Se o cachaço for um cachaço, vamos dizer assim, na gíria, meio sangue, Pietran Duroc, ele também tem 100% de heterose. Então, vai ter heterose para a produção do sêmen, para a viabilidade embrionária dos embriões da porca, para o sêmen do cachaço e para a habilidade de crescimento e vigor dos leitões. Então é por isso que se faz cruzamentos. Doutor Elcio, Você ganha. o senhor falou sobre o que é heterose, é bom explicar o que é, porque às vezes as pessoas não entendem. Boa. Bom, a gente chama de heterose ou vigor híbrido o ganho extra que você tem em cruzar duas raças. Quer dizer, o ganho extra em ganho de peso ou em número de leitões produzidos. Por exemplo, se você cruzar uma porca, um cachaço Laje White com uma porca Landrace, você provavelmente vai ter 14 leitões. E a porca Laje White com cachaço Laje White vai dar 11, a porca Landrace com cachaço Landrace vai dar 12, a média de 12 com 11 dá 11,5. Então, 11,5 para 14 essa diferença aí é que é a heterose. Uhum. E ela vem da heterozigosidade dos genes, ou dos locos de cada gene. Quando você faz cruzamento, você cria uma heterozigosidade. E quando você faz seleção, você cria uma homozigosidade. Você elimina os heterozigotos, né, na seleção, e no cruzamento tu aumenta os heterozigotos. Quer dizer, então, esse vigor vem dessa interação dentro de cada locus, né, e dos outros efeitos de dominância e epistasia. Mas é a superioridade do híbrido em relação à média dos puros. Esse é a heterose. Sim. Né? Ela pode ser negativa, inclusive. Por exemplo, se você cruzar a vaca holandesa com vaca comum, a heterose vai ser negativa para a produção de leite, porque a média vai ser maior do que a produção do meio sangue vai ser menor do que a média das duas, né?
porque a vaca meio sangue não vai produzir tanto quanto uma holandesa pura, né? Sim. Então, tem heterose positiva e heterose negativa. Se a média do híbrido é maior, é heterose normal. Se ela é menor, não compensa fazer, né? Melhor criar puro. Bom, nós estávamos falando então em fazer cruzamentos, né? De de duas raças, ou de três raças, ou de quatro raças. Sim. E vamos dizer assim, essa organização da produção com várias raças é o que tem movimentado, então, a parte da genética em produção de suínos, de aves, atividade, como eu disse, no leitão, na porca e no cachaço. É a razão por que se faz cruzamentos em suínos. E aí você escolhe qual é o tipo de produto que quer produzir. Se você quer produzir carne, vamos dizer, para a indústria, você produz um tipo industrial com um cachaço de alto rendimento de carne. Aí a gente chama isso de macho terminador, né? Terminador é aquele cachaço que é utilizado para produzir o leitão de abate, né? Um leitão de alto rendimento de carne e de ótima conversão é produzido por uma linha de machos terminador, que são machos selecionados para alta deposição de carne e também para ganho de peso e conversão alimentar. E é terminador porque tanto o leitão macho com a leitoa fêmea, que são produzidos por esse macho terminador, vão ser engordados e vão ser abatidos. Eles não são destinados à reprodução. Você não tira reprodutores filho desse cruzamento terminal. A gente chama cruzamento terminal, é um cruzamento de tricross ou de tetracross, e ambos os leitões, sexo dos leitões produzidos são para o abate, né? Eles têm, inclusive, têm desempenho muito semelhante, machos e fêmeas. Deu uma travadinha aqui para mim. Parou? Nelson, o senhor está aí? Estou aqui. Você está aí? Agora voltou. Tinha dado uma travada no seu vídeo. Pois é. Bom, eu acho que ficou. Eu acho que a internet às Eu vezes dá uma perguntei se havia falhadinha. esclarecido. Ah, sim. Essa parte não chegou para mim, mas esclareceu sim. Então a gente já entendeu É. sobre o que é genética, a gente entendeu os cruzamentos, né, de F1, F2, tricross, tetracross. A gente entendeu linha fêmea e macho um pouquinho e terminadores, né? Então, ó, eu vou partir para uma pergunta já do público, que já tem muita Só, gente perguntando a só, mesma só me coisa. deixa eu fechar então. Então, linhas Pode fêmeas são fechar. linhas de porcas selecionadas para alta produção de leitão, né? E também ganho de peso e tamanho de carcaça. Linhas machos são selecionadas não para a produção de leitão, quer dizer, então as raças do Rock e Pietrano não são altas produtoras de leitão, elas são alta produtora de carne na carcaça e de conversão alimentar, né? Então, por isso a Ah, gente tem a separação linhas machos e linhas fêmeas. Pode falar. exato. Não, é exatamente isso. Então, a pergunta que o pessoal tá fazendo é assim, sobre parentesco, sobre grau de parentesco, né? Se pode ter algum grau de parentesco, se pode cruzar irmão com irmão, se pode cruzar pai com, né? Enfim, se existe algum grau de parentesco aceitável, né? Então, é mais ou menos Não, esse nível de não, não, perguntas. não existe nenhum grau de parentesco aceitável. O que a gente faz é ter sempre que evitar o acasalamento entre parentes, porque vai diminuir o vigor, vai diminuir o vigor dos animais que vão nascer. Então, vai nascer animais fracos, animais com deficiência tanto físicas, né, como de desempenho. Você não tem nenhuma vantagem em fazer consanguinidade ou acasalamento entre parentes. Você só tem desvantagens, né? Então,
Acidentalmente, quando acontece, você pode até criar os animais, não tem problema nenhum. Aqueles que não têm defeito são animais normais, mas eles vão ser inferiores, né? Se faz acasalamento entre parentes ou mesmo em plantas, se você faz o chamado endogamia ou inbreeding, mas aí é para fazer cruzamentos controlados para eliminar genes defeituosos, que quando tu faz numa determinada linha de milho híbrido, por exemplo, a linha A, elas são todas linhas endogâmicas, porque foram selecionadas para eliminar dali defeitos que tenha nos genes daquelas plantas. E aí, quando você faz o tetracross no milho, você cruza 4 linhas de milho e você restabelece o vigor que você perdeu pelo inbreeding ou pela endogamia. Então, é melhor você evitar a endogamia ou consanguinidade. Certo. Ou acasalamento de parentes. O que doer menos, né, Sr. Elcio? Né? Então, tá bom. O pessoal também perguntou, cadê? Quem é que mais manda na qualidade do leitão? O macho ou a fêmea? São os dois. São os dois. Veja bem, a fêmea ela é selecionada para produzir leitão viável até o desmame. A partir do desmame, a habilidade materna ou o efeito da mãe diminui sobre o leitão e entra o potencial genético daí para crescimento, que vem do pai e da mãe, entendeu? Então, os dois, eles interferem ou influenciam no desenvolvimento do leitão. Quer dizer, a gente diz assim, fêmeas são selecionadas para características pré-desmama dos leitões, e machos são selecionados, cachachos são selecionados para características pós-desmama, que são ganho de peso, conversão alimentar e rendimento de carne. E as fêmeas são selecionadas para produzir mais leitões e mais leite, entende, mais habilidade materna e mais viabilidade no pré-desmama. Certo. Eu tô anotando aqui, então às vezes eu tenho que dar uma lida para ir acompanhando e lembrando. Só para complementar, Pode falar. se o leitão é de um cachaço muito ruim e uma porca muito boa, ele vai ser um leitão bem criado até o desmama e depois dali ele vai ser um leitão fraco, entende? Ele não vai ter potencial genético para desenvolver como se fosse de um cachaço de alta qualidade. Sim. E teve perguntas também assim de como escolher os meus reprodutores e matrizes. Você tem alguma dica para dar para eles? Sim, tem bastante coisa. O, Hoje, na suinocultura, você tem uma organização do setor. Então, se você vai fazer reprodução, você tem a opção de escolher na sua propriedade os melhores animais e selecionar dentro da propriedade os que você quer que sejam fêmeas matrizes e cachachos reprodutores, ou você vai comprar leitoas fêmeas de um fornecedor e cachachos reprodutores de outro fornecedor, ou mesmo vai comprar sêmen, né, da central. Então, você tem muitas opções. Você tem opções de fazer a seleção você mesmo, ou de comprar animais selecionados, né? Ou de comprar o sêmen de animais selecionados, no caso de reprodutor. É mais barato você comprar sêmen, se você tiver a oportunidade de comprar. Mais barato do que manter um cachaço na propriedade. Se você tem um programa de melhoramento, daí você precisa manter os cachaços, né? Mas se você não tem um programa de melhoramento, quer dizer, próprio, você pode comprar sêmen das centrais. Aí. A maneira de escolher, então, dependendo, você tem que selecionar por raça, né? Então, você vai selecionar o quê? Você quer selecionar as landrace, que
que você vai usar como fêmeas, então você vai anotar, você não consegue selecionar se você não anotar, tem que anotar. O dia que ela entrou em cio, o dia que foi coberta, o dia que pariu, quantos leitões pariram, qual foi o peso total dessa leitegada parida, quanto pesou, principalmente quanto pesou aos 5 dias de idade, talvez nem tanto ao parto, e quantos vivos estão nos 5 dias e quanto pesaram no dia do desmame, um por um. É desses leitões que você pesou no desmame que você vai começar a segurar. Bom, os que estão melhor desenvolvidos, tu já segura, os demais tu já vai vendendo, ou vai dando outro destino para ele. Tu não vai, vamos dizer assim, criar ele como um futuro reprodutor a partir daí. Aqueles que têm problema, têm defeito, número de tetas, por exemplo. Nas raças brancas, você precisa ter 14 tetas, pelo menos, né? 7 pares de cada lado. Então, se ele não tem 7 pares, a porquinha, a leitoa não tem 7 pares, nem o cachaça também precisa ter 7 pares, porque ele transmite para as filhas a mesma quantidade de tetas. Então, tanto macho quanto fêmea tem que ter pelo menos, se for dos brancos, pelo menos 7 pares de tetas boas. Se for das linhas macho, Duroc e Pietran, pelo menos 6 pares de teta, ou até um pouco menos, porque não são eles que vão produzir os leitões de abate. Então, número de tetas é uma coisa, né? Peso da leitegada é outra. Conformação, então, problemas de aprumos, cascos. Fêmeas precisam ter muito bem selecionadas para aprumos e cascos, porque elas vão ficar 3, 4 anos no plantel, e os pisos das instalações são muito duros, então elas precisam se manter viáveis, por 3 a 4 anos, porque senão elas não vão entrar em cio, não vão produzir leitão, etc. E depois do desmame, aí você tem no final da creche também uma outra inspeção, que daqueles que você desmamou e colocou na creche como futuros reprodutores, tu vai também pesar eles ao final da creche, conferir se eles têm o número de tetas necessários, se eles não têm problema de hérnia, essas coisas, né? E aí vai diminuindo sempre. Então, na desmame, tu já descarta um grupo de leitões que vai para engorda, que vai criar para ir para engorda. No final da creche, descarta outro grupo que não tem as características que você desejava para aquela raça ou para o futuro reprodutor. Também vai destina para engorda. E ao final, você vai ter, então, dos que ficaram, vai criar bem eles até a idade de reprodução e colocar em reprodução. Depois do primeiro parto, você pode já descartar a porca se ela não criar bem os leitões ou tiver problema. E não deixar filhos dela para reprodução. Agora, se ela, primeiro parto, ela der muitos leitões viáveis, bons, desmamar um bom peso de leitegada, você já pode segurar aquela como uma futura mãe das próximas gerações. Você pode ir tirando leitoas dela para usar no seu plantel. Então, a cada vez que você tem uma melhor leitoa produzindo, você pode eliminar a mãe dela, né? Do plantel e incorporar ela no lugar da mãe. Mesma coisa para cachaços, né? Então, aí você tem que medir a espessura do toucinho, né? Para ver se ele é muita banha ou se ele tem boa carne. Então, pela espessura do toucinho você consegue ver isso, e pelo peso dele, o ganho do peso. E se puder medir consumo de ração, para ver quanto foi a conversão dos leitões de cada um deles, também pode, mas isso é só para quem tem programa de genética para melhoramento mesmo. Não sei se expliquei tudo o que Explicou precisava, sim, tem bastante doutor. coisa. Tá bem legal, o pessoal tá falando que tá entendendo, que foi muito boa a explicação. E a outra pergunta que também recebemos muito é qual seria o melhor cruzamento para carcaça e para carne, né? Para qualidade de carne. E uma pessoa também perguntou em relação a fêmeas F1, qual o melhor reprodutor? Acho que se encaixa na mesma pergunta. Hoje, se você vai vender animais para o frigorífico, qualquer que seja o frigorífico, seja de uma integração, seja de um independente, você teria que usar fêmeas F1, tanto faz ser Landrace como Lajoite, Landrace, Lajoite, quando a raça do cachaça a gente sempre fala por primeiro,
entendeu? Quando a gente vai falar em cruzamento. Sempre a gente se refere à primeira raça do cachaça. Então, se eu digo Landrace Lajoie, significa que o pai era Landrace e a mãe era... o pai era Landrace e a mãe era Lajoie. E se eu falar Lajoie de Landrace, significa que o pai era Lajoie e a mãe é Landrace. Então, fêmeas F1 Landrace Lajoie ou Lajoie Landrace pode ser usado. Fêmea 75 pode ser usada também, né? 75 Lajoie ou 75 Landrace, 25% da outra pode ser usada, né? E os cachaços é o seguinte, se você não vai ganhar por qualidade de carne, é melhor você utilizar um cachaço terminador com grande parte do sangue Pietrá, ou Hampshire, né? Agora, se você vai vender como qualidade de carne, aí é melhor você usar um cachaço Duroc, com maior parte do sangue Duroc. Pode ser um cachaço, vamos dizer, 75% Duroc, 25% Pietrão, ou 75% Duroc, 25% Hampshire, ou ser completamente puro Duroc. E no outro lado, se vai vender para a indústria, você pode usar um cachaço Hampshire puro, ou Pietran puro, ou Hampshire Pietran, ou Hampshire Duroc, ou Pietran Duroc. Desde que você observe que tanto na raça Hampshire quanto na raça Pietran tem que estar livre do gene, o Pietran livre do gene halotano e o do estresse, né? E o Hampshire livre do gene da carne ácida, que é aquela carne dura, né, e escura. Isso, quando você vai comprar, nesse caso, quem vai saber se ele é livre ou não é a central de sêmen que vai te vender o sêmen. Ela vai dizer, olha, esse aqui é testado, esse aqui é testado para gene da carne ácida e testado para gene halotano. Então, esses são, assim, para quem está no mercado formal de produção de suínos, são os mais usuais. Agora, você pode variar, você pode ter uma carne de melhor qualidade ainda quando você vai trabalhar ela para você ter um seu próprio negócio. Então, você vai fazer um salame de qualidade melhor, então você vai usar mais Duroc ou mais de uma raça chinesa ou ibérica na linha fêmea, né? Você pode usar, por exemplo, a Meishan, tem empresa aí que vende um percentual de Meishan na linha fêmea. A Embrapa tem um percentual de Moura na linha fêmea, para dar mais qualidade de carne. Então, se você daí quer fazer produtos curados, né, de longa duração, você precisa usar raças de mais gordura e melhor qualidade de carne. Para produtos industriais, isso aí você não vai ser remunerado por ele, a menos que a empresa lhe encomende e lhe pague. Ó, vou te pagar para me produzir tal leitão, né? Esclareci? Sim, muito bom. O pessoal tá falando aí, ó, que deu uma luz na genética que ele tá buscando para usar na engorda, então o pessoal tá gostando muito. Ó, e qual a idade ideal para adquirir, né? Eu tô indo em busca de comprar uma matriz reprodutor. Qual a idade ideal que eu devo comprar esses animais? Bem, a idade ideal é quando eles acabam o teste. Eles são testados pelo menos até 90 quilos, né? Então, normalmente se compra leitoas de 100, 110 quilos. Depois que acaba o teste, aí eles botam para negociar, né? E cachaços vai mais tarde, vai até os 115, 120 quilos de teste, que vai dar lá por volta de 160 dias de idade, né? Normalmente, você consegue comprar cachaços testados para a parte reprodutiva, então, teste de andrológico, né, sêmen, qualidade do sêmen, e se ele efetua as coberturas, né? Então, por exemplo, os animais que a Embrapa vende, ela vende todos testados, né? São cachaços que estão provados que vai fazer nascer leitões. É. Se, e é hábito de quem vende reprodutores, se der problema, repõe o reprodutor, vende aquele em qualidade de carne e entrega outro pela diferença do valor, né? Exatamente isso. É a mesma forma que aqui na Granja Peru a gente trabalha. A gente faz o teste dos animais, né? E se há eventuais futuros problemas, a gente tem bastante cliente aí na live que dá para falar. Também tem a questão da reposição, e que é muito importante, né, gente? Trabalhar com segurança.
Outra pergunta aqui. Por que é necessário utilizar cruzamentos para desempenho e qualidade de carne na produção de suínos? Bem, se você utilizar raças puras apenas, você vai ter uma produção menor. A raça pura, vamos dizer assim, para essa finalidade, ela é menos eficiente. Quer dizer, você consegue fazer uma combinação melhor de genéticas para dar mais potencial genético aos leitões, às porcas e aos cachaços, se você usar cruzamentos. Então, com isso, você tem três ganhos. Tem ganho no leitão, por fazer cruzado, na porca, por fazer cruzada, e no cachaço também. Com isso, você consegue, e esses ganhos acumulativos nos três. Então, você consegue, de repente, ter uma superioridade do indivíduo do cruzamento em 20%, 30% em relação a um animal puro terminado. Quer dizer, não é só em relação ao animal, é em relação ao sistema que você usa. Quer dizer, você tem mais leitões, leitões mais morrem menos leitões, leitões mais viáveis, que crescem mais rápido, que converte melhor. Quer dizer, então, todo isso vai sendo acumulado numa equação, vamos dizer assim, que dá um valor final melhor para uma granja que faz cruzamento do que uma que produz puro. Só que os cruzamentos dá trabalho, é diferente de ter puro. Puro você tem uma porca e um cachaço da mesma raça e você não se incomoda com nada. Agora, se você faz cruzado, você tem que ter porcas de uma raça, cachaça de outra e tem que cuidar para fazer os cruzamentos certos. É, outra pergunta. Alto desempenho e qualidade de carne, eles são obtidos no mesmo sistema de produção e com as mesmas raças? Não, peraí que deu uma falha aqui. Opa, Tá ouvindo? voltou? Agora eu tô. Aham. Sim. Tá. Pra mim apareceu que o senhor Eu tinha precisava parado de ter... falar. Não, eu preciso retornar ali onde eu estava Ah, falando, tá. Pode. que o, o puro, você não tem a capacidade de combinar três ou quatro raças selecionadas para características diferentes num sistema de produção, quando você faz puro. Então, você não vai ter uma raça de muita prolificidade, de bom ganho de peso, de boa conversão, que produza carne de qualidade, tudo na mesma raça, entendeu? Uhum. E já se você faz o cruzamento, você consegue modular o produto que você quer produzir. Bom, então, eu tenho raça A com raça B, eu vou ter um ganho aqui na qualidade de carne. Eu tenho raça C com D, eu tenho outro ganho na produção de leitão. Né? Então, com o cruzamento é que você modula o produto e o rendimento que vai ter na sua granja. Né? Com o puro, você vai ter uma produção mais simples e de, vamos dizer assim, menor desempenho. Sim. E o senhor conseguiu ouvir a outra pergunta que eu fiz? Oi, doutor Elcio? Oi. Eu, Doutor Elcio, o senhor eu acho que conseguiu tu... ouvir minha... Não, Eu não vim ouvi. mexer, eu vim mexer no meu modem É, aqui também porque a minha internet estava falhando. Gente, espera aí que eu vou voltar para ver se melhorou. eu ia dizer que era a sua que estava É, falhando. então, porque tá estranho. Então, a outra pergunta que eu tinha feito era se alto desempenho e qualidade de carne são obtidos no mesmo sistema de produção e com as mesmas raças? Alô? Oi, gente, esse Oi, negócio voltou. Voltou. voltou agora, voltou. Vai. Tá. Desculpa aí, pessoal, mas Então, é ao vivo, é assim mesmo. alto desempenho e qualidade de carne pode ser obtido no mesmo sistema de produção, mas não com as mesmas raças, entendeu? O exemplo que eu dei foi, você consegue, você consegue produzir, ter uma raça de alto desempenho, vamos dizer, uma raça sintética para fêmea, de alto desempenho. Eu não falei o que é raça sintética, né? Agora eu Não. vou falar, tem que falar. Então, você consegue produzir com uma raça sintética, né, de alta qualidade de carne,
e bom desempenho com um cachaço de alta qualidade de carne e bom desempenho. Você não consegue produzir a mesma quantidade de leitões ou a mesma quantidade de quilos por matriz alojada com de alta qualidade de carne que você consegue produzir com uma de alto rendimento, de alta produção de leitões, entende? Vamos dizer assim, se você usar um F1 com um cachaço terminador, que é o padrão, você vai produzir 39 leitões por ano, né? Vamos dizer assim. Uhum. E se você produzir com uma de melhor qualidade de carne, você vai produzir talvez uns 33, 34 leitões por ano, né? Aí, custa mais caro você produzir de alta qualidade de carne. Você tem raças com desempenho inferior, mas elas, porque quando ela deposita mais gordura intramuscular e gordura de subcutânea, ela consome energia, e então ela não é diferente a fisiologia dela de uma raça branca que tem pouca gordura, né, e bastante músculo. Então, essa diferença você vai sentir lá no sistema de produção, que uma dá mais leitões e eles crescem mais rápido, e a outra dá menos leitões e cresce mais devagar. Por isso que animais de melhor qualidade, eles demoram mais para ficar pronto e custam mais caro. Certo. E uma pergunta. Eu não falei da sintética, deixa eu falar. Ah, sim. Tá. Então, você não precisa fazer cruzamento toda vez. Você pode usar uma raça sintética. A raça sintética é aquela que foi cruzada e selecionada dentro do cruzamento. Então, por exemplo, em teoria, você pode pegar um leitão de 4 raças, Duroc, Pietran, Landrace, Lajoie, né, que é um tetracross, e ficar selecionando dentro deles. Então, uma geração, duas, três, só usando cachaços tetracross com porcas tetracross. E você vai ter um indivíduo melhorado, porque você vai eliminar os defeitos ali de dentro e ela vai ter uma raça, vamos dizer assim, com múltiplos propósitos. É o caso, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, na raça Girolando de gado leite, é o caso da raça, vamos dizer aqui, uma de bovinos que usa bastante, que é chamada raça Canchim, por exemplo, é uma raça sintética. O MS-115 é uma raça sintética. A MO25C não é uma raça sintética, é um tricross, né? Então, essa sintética é quando você não precisa das três para ficar fazendo. Tu já tem ela com todas as 3 raças lá dentro e tu fica só usando ela e selecionando dentro dela. Então, você sintetizou aquela raça a partir de 3 raças ou de 2 raças, né? Você Uhum. pode fazer isso. Sim. Fica só selecionando dentro dela, cachaços de fêmea do mesmo grau de sangue. É, uma outra pergunta que o pessoal sempre faz bastante e que eu acredito que recebeu a informação, né, de algum lugar e continua com essa dúvida, mas eu gostaria de esclarecer isso pro pessoal que está aqui hoje, né, para que eles também possam explicar para outros. Quando se cruza fêmeas F1 de Landrace com Large White ou vice-versa, com algum macho de pelagem escura, Hampshire, Duroc, Pietran, pode nascer leitões pintados? Pode lá ser leitões pintados. Normalmente, se o cachaço não for branco, sempre vai nascer leitão pintado. Se for Duroc, ou for Pietran, ou for Hampshire, ou mistura deles, que não seja branco, porque não sei se tu sabe, tem Duroc branco também, né? Pietran também. Pietran é mais comum, mas Duroc não é comum o pessoal daqui saber que tem Duroc branco, mas tem. A China usa Duroc branco, por exemplo, bastante. Então, se o, porque essa genética da cor é bem complicada, viu? São vários genes, vários alelos que determinam a cor. Um é inibidor de cor, outro é diluição de cor, outro é preto sólido, outro então tem muitas combinações, e essas combinações são herdáveis. Então, dependendo da homozigosidade ou heterozigosidade do indivíduo que foi usado,
vai nascer pintado, entende? Pode nascer pintado. Exato. Com manchas. Ele não vai ser tão pintado, ele vai ser branco com algumas manchinhas, ou manchonas, depende. Depende. Exatamente. Então, para ficar claro que um branco com branco com pintadinho, pode ser pintadinho, gente. Né, doutor Elcio? Tem algum branco que é albino, tem branco albino, e tem branco branco, e tem branco sujo, entende? Cores de branco, não é tudo uma cor só o branco, né? Tem branco por falta de pigmento, e tem branco por vamos dizer assim, inibição. Um gene de um locus inibe o outro do outro locus, então não manifesta cor. É Né? E exatamente aí, isso. Não, é porque um rapaz falou que já fez cruzamento de F1 com algum reprodutor que tenha cor, mas nasceu tudo branco. E é exatamente isso que o senhor está explicando. Pode ser que nasça, é, pode ser que não nasça. Depende de vários fatores que estão ali, né, dentro da genética que a gente não enxerga, que vai determinar, é, né? é. É uma pergunta. Existe codominância em suínos? Não sei te dizer, viu? Temos que olhar isso. Isso tem que voltar lá e estudar um pouco. Você teria alguma raça para. Alguém sabe o que é codominância? Codominância é quando não. Mas está falando em codominância como se fosse de uma única característica de um único gene. Eu entendo Na isso. codominância, é, para cada gene, que são milhares de genes, tem dominância, tem recessividade, né? E tem codominância, quer dizer, o homozigoto, vamos dizer assim, o recessivo menos produtivo, ou o heterozigoto mais dominante. Então, para cada alelo tem o fenômeno da heterozigosidade, então tem codominância em cada alelo do gene do indivíduo. Você precisa descobrir para que a gente está olhando, se for para uma cor, para o número de tetas, para o tamanho da orelha, para essas coisas. Então, por isso que eu não sei falar. Sim. Então, a outra pergunta seria se você tem algumas opções aí para o pessoal do que seria indicado de fêmea e de macho para para utilizar como matriz e reprodutor para a produção de carne, carcaça. Os melhores rendimentos de carcaça, bom, vamos falar o seguinte, a indústria paga mais por carcaça com menos toicinho. Então, quando fala para produção de carne, a gente está entendendo que é com menos toicinho. Essas raças mais produtoras de carne, quer dizer, com menos toicinho, são Pietran e Hampshire. Qualquer combinação delas, ou híbridos das empresas de genética que fazem combinação delas. A Lajoite também é de pouco toicinho, então tem Lajoite para linha fêmea e tem Lajoite para linha macho. Também tem Landrace para linha fêmea e tem Landrace para linha macho. Né? Então, essas aí são de maior rendimento de carne. Elas podem ser usadas como cachaça, como tanto puras quanto híbridos, cachaça. E as para linha fêmea, normalmente, para a melhor produção de carne, tem que ser F1 de carne, menos toicinho, tem que ser F1, Landrace, Lajoite ou vice-versa. Essas aí. Agora, para qualidade de carne, é que eu falei que pode ser a Duroc, né, na linha macho, e se você quiser combinar um AF1 com uma linha chinesa ou ibérica, para ter um tricross na linha fêmea, você também vai aumentar a qualidade de carne pelo lado da linha fêmea, não só pelo Duroc, daí pela fêmea também. E também tem uma pergunta que é: qual a idade máxima que eu devo permanecer com a matriz e o reprodutor para obter bons resultados, os melhores resultados? Aí tem um detalhe que é de onde é que tu obtém o teu fornecedor. A reposição sempre é um risco de introdução de doenças.
né? Então, você tem um rebanho que não tem doença, ou que não tem determinada doença, e você fica comprando, comprando. É possível de você introduzir algumas doenças que você não gostaria. Bom, o, aí, então, quem deve fazer reposição mais frequente é quem está fazendo seleção no plantel. Normalmente, quando tu faz seleção, tu usa a leitoa como bisavó, vamos dizer assim. O primeiro parto dela, ela é bisavó. Depois dali, tu move ela para o plantel de avós. Ela vai produzir matrizes. Ela não vai mais produzir para reprodução. E, e a pergunta era... Qual a idade Repete. máxima, assim, que a gente pode Ah, tá. mantê-los para, mesmo assim, continuar tendo um bom desempenho? Normalmente, até 8 partos, entendeu? Você vai escolher, se você tem uma porca ou tem uma opção de reposição dessa porca mais cedo, você pode repor. Mas você pode segurá-la, se ela estiver produzindo melhor do que as opções de reposição, você pode segurá-la até 8 partos, né? Talvez até 9, talvez até 10, dependendo da sua condição, né, de adquirir ou de produzir uma nova leitoa de reposição. Mas, normalmente, hoje a indústria é 3 partos, 3, 4 partos, eles estão descartando as porcas, né? São porcas F1 de alto desempenho, muito desgaste. Então, esse é o problema de mamite, problema de aprumo, problema de casco, muitas coisas que vai dar nessas porcas de alto desempenho. Elas são menos resistentes, né? Então, você já começa descartando porca de segundo parto, de terceiro parto, de quarto, de quinto. Algumas vão até 8, 10 partos. As melhores, que não tem problema nenhum, que não ficam doentes, que não, né, não tem prolapso, não tem coisa desse tipo. Sim. Então, pessoal, tem alguém mais que tem alguma pergunta específica para fazer para o doutor Elcio? A gente está se aproximando com quase 1 hora de live. Então, se alguém tiver alguma pergunta a Tem uma mais. pergunta aí de cruzar avô com neta, né? Ele está perguntando. Você comentou um pouco sobre parentesco, mas pode comentar novamente, então. É, viu? É possível você fazer esse tipo de cruzamento se você não tem outra opção, né? Se você não tem outra opção de usar um cachaça que não seja parente. Mas você vai aumentar, cada vez que você usar indivíduos aparentados, pai com filha, avô com neta, tio com... Você vai aumentar a consanguinidade. E a consanguinidade, ela é um fator depressivo do vigor do indivíduo, né? Então, ela vai reduzir o vigor. O animal vai crescer menos, poderá apresentar defeitos de conformação, né, por conta desses defeitos da consanguinidade. Exatamente. Então, se tem a opção de evitar, né? Igual o pessoal tá falando aí. Evitar parentesco, gente. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui anotada. Ah, tem uma parte aqui sobre a importância, que o senhor poderia falar também, a importância do desempenho da qualidade de carne, carcaça, não somente olhando pelo fator genético, mas também o ambiente que entra, né? Nutrição, sanidade, todo esse aspecto de que não é somente você ter um bom reprodutor, uma boa matriz. Para eles serem boas matrizes e bom reprodutor, você tem que olhar o ambiente que o animal se encontra como um todo. Então, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso. Você tinha saído. Oi, eu tinha saído? Ai, Jesus. Você não escutou minha pergunta, então? Sumiu de novo. Ixi, eu tô Voltou. aqui, eu tô aqui. É, tá travada a imagem, mas agora tá. Tá. Bem, repete, por favor, a pergunta aí. Eu falei assim que eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os fatores que também influenciam a Sim. qualidade de carcaça, que não é somente o material genético que influencia.
exatamente. A genética não vai te ajudar se você não tiver o seu sistema de produção programado para usar aquela genética. Então, se você comprar um indivíduo de alto desempenho, leitores de alto desempenho, sêmen de cachaça de alto desempenho, e aí você não está com o manejo adequado, com a nutrição adequada, com as vacinas que precisa ser feito e com vamos dizer assim, as boas práticas que exige para uma genética melhorada, você não vai ter sucesso, né? Então, às vezes é mais prático você criar, adquirir animais ou continuar com os animais que você tem na sua propriedade, que são mestiços, às vezes sem raça definida, mas que você já tem ele num sistema que você tem produção de ração na propriedade ou de alimentos na propriedade e que você conduz a seu modo, né? Quando você usa uma genética melhorada, junto com essa genética você tem que pensar que ela tem exigências diferentes, né? Tanto na parte nutricional como na parte do manejo, né? Então, é bom vocês saber que não é só a genética. Então, o sistema de produção é a composição da instalação, tem animais que não se adaptam em instalações rústicas, né? Então, o sistema de produção é composto pela instalação, tipo de instalação, piso, etc., tudo isso, creche, aquecimento, toda essa parte aí, pela genética, pela alimentação, né? Pelo manejo, né? E pela parte da reprodução. Você tem animais que você não vai soltar, por exemplo, na enserra e deixar lá para monta natural, assim, um cachaço com várias porcas. Tem outras raças que é possível você fazer isso, né? Então, tem tudo isso que você precisa estudar no seu sistema de produção. Certo. Então, tem uma pergunta sobre a crise agora do momento, se o senhor tem algum comentário a fazer a respeito. Se você tem uma Essa dica para o crise, pequeno produtor aí, para todos, né? Porque todos é, estamos sofrendo aí na suinocultura. essa crise, nesse momento, não tem muito o que fazer, né? Quem conseguir vender uma parte do seu plantel para reduzir a demanda por alimento, por milho e soja, milho e farinha de soja, eu acho que está fazendo isso, né? Está tentando reduzir, até descartando matrizes, né? O problema é que não tem preço, né, para venda, então o descarte vai ser por um preço muito baixo. Então, Fica às aquela. vezes é melhor você descartar por um preço baixo a deixar os animais passando fome ou perdendo peso na propriedade, né? Então, é isso. E tem que procurar. Eu estive no Paraná essa semana que passou, e o Paraná vai ter uma ótima colheita de milho agora na safrinha, né? As lavouras que eu passei, tudo era Sim. duas espigas e plantio computadorizado, quer dizer, da melhor maneira. Quer dizer, então vai ter produção de milho, né? Soja que eu acho que foi pouco. Mas procurar alguma maneira de reduzir o custo nesse momento da crise. Depois aumenta o plantel novamente, né? Uhum. Mas é isso aí, pessoal. A gente não pode desanimar, né? A suinocultura, ela é conhecida também por esses picos, né, de altos e baixos, mas a gente tem que persistir porque com certeza a hora boa vai vir e para isso nós temos que estar preparados com a nossa produção. É, o detalhe é que tem sobra de produção. A pior crise é a crise de oferta, tá? As grandes empresas têm grandes projetos em andamento, né, de produção de leitões, e isso é o que está, quer dizer, segurando os preços, né? Eles estão abastecidos, né? Então, É. sobre o insumo e não sobre o preço da carne, o preço do porco. Mas é isso aí então, doutor Elcio. Vamos, né, encerrar nossa live por hoje. Pessoal, se caso vocês tiverem alguma outra pergunta, alguma outra coisa, vocês podem fazer para mim depois ou deixar nos comentários lá da live.
Se eu tiver alguma dúvida, não souber responder, eu posso me dirigir ao Dr. Elcio, com certeza ele também estará atendendo para eventuais dúvidas. É, E aí, doutor, se o senhor quiser dar uma conclusão geral, eu gostaria de agradecer a sua presença, suas explicações, foi uma aula muito gostoso e sempre é um prazer. A gente está aprendendo, né? E ainda mais assuntos relacionados à suinocultura, né? Que a gente tanto ama fazer. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, isso é um prazer, a gente poder. Essa é a minha profissão, né? Eu estou falando aqui daquilo que eu faço, daquilo que eu sou pago para fazer, né? É de trazer informação, produzir conhecimento e trazer informação para quem necessita, né? O produtor, o consumidor, o fornecedor de reprodutores, etc. E fico à disposição. Então, a Pauline tem os meus contatos, ela pode me mandar alguma mensagem, né, que ela precisa, que vocês passem a ela e eu terei prazer em responder. Nós temos na Embrapa um canal chamado SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão. Se você entrar no site da Embrapa, você vai procurar o SAC, você pode postar lá qualquer pergunta. Não só para a parte de suínos, para qualquer coisa. Não vai, toda a Embrapa tem 47 centros de pesquisa e cada um centro de pesquisa é sobre um determinado produto, né? Vegetal, animal, peixe, etc. E aí o SAC responde para quem perguntar. Isso aí. Então, tá bom. Então, muito obrigada, doutor Elcio. Muito obrigada, pessoal, por ter participado conosco. Foi muito bom a interação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E já tô vendo vocês pedindo aí mais live. Cadê a próxima? Ah, eu tô vendo que vocês estão pedindo do cachorrinho. Depois eu vou nos stories. Vai lá nos stories daqui a pouco, todo mundo aí, que eu vou postar lá pra vocês verem. Que agora ele não tá mais aqui, ele saiu, danado. Mas depois eu posto pra vocês verem. Tá bom, pessoal? Boa noite, doutor Elcio. Obrigada a todo mundo. Obrigada de Boa novo. noite. E até a Ah, próxima. não precisa agradecer. Boa noite, até a próxima, Até então. mais. Até. Tchau. Tchau.